Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, vejam esta pré-aula, assistam outras videoaulas e outros textos de apoio que existem na internet, cujos links nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas, assistindo à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. E nós hoje estamos encerrando o segundo trimestre de 2016, que estudou o tema Maravilhosa Graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. O nosso comentarista foi o pastor José Gonçalves, presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E hoje estaremos estudando a última lição, a lição de número 13, que tem como título O Cultivo das Relações Interpessoais. Hoje nós estaremos estudando a respeito dos relacionamentos evidenciados pelo apóstolo Paulo, quando, já nas suas saudações finais, na conclusão da epístola de Paulo aos Romanos, revela que era um homem dotado de muitos relacionamentos. Hoje estaremos a estudar o capítulo 16 da epístola de Paulo aos Romanos. Depois que Paulo fala da questão da tolerância dos fracos na fé e diz a razão pela qual está escrevendo esta carta, querendo que os crentes de Roma, a igreja de Roma, o enviasse como missionário para a Espanha, ele começa as suas saudações. E nestas saudações, ele revela que tinha muitos amigos, que ele sabia se relacionar com as pessoas, e que a sua vida ministerial, longa já aquele momento, era uma vida em que ele cultivava, cuidava dos relacionamentos. Ele vai citar muitas pessoas pelo nome nas suas saudações. Em primeiro lugar, mostrando aos crentes de Roma que eles, mesmo antes dele chegar a Roma, poderiam obter informações a respeito de crentes que havia em Roma. Nós sabemos que Roma era a capital do mundo e a igreja de Roma era uma igreja que acolhia muitos imigrantes, muitos migrantes, né? A maior cidade do império, como hoje acontece em todas as grandes cidades do mundo. É uma cidade que oferece melhores oportunidades de vida, melhores condições de vida, e muitas pessoas vão para as grandes cidades para tentar melhorar de vida. Não era diferente com Roma. Roma, sendo a capital do império que dominava o mundo de então, recebia muitas pessoas, recebia muitos estrangeiros. E a igreja de Roma recebia os crentes que para lá iam. E Paulo aqui vai fazer a menção de vários crentes que com ele estiveram nas igrejas que ele fundou ao longo da sua trajetória e que agora moravam em Roma. Então, quando Paulo saúda estes irmãos e os cita por nome,
ele, em primeiro lugar, está revelando que é alguém que prima pelos relacionamentos, alguém que tem relacionamentos e cuida bem desses relacionamentos. Em segundo lugar, ele já como que antecipa a Igreja de Roma para obter informações a respeito de Paulo. Paulo queria ser mandado como missionário da Igreja de Roma para a Espanha. E era necessário que os crentes de Roma conhecessem quem era Paulo. Então, quando Paulo saúda os irmãos e os cita por nome, ele já está indicando aos crentes de Roma que eles poderiam obter informações a respeito do apóstolo através destas pessoas. Vejam o cuidado de Paulo. Paulo não deixava que prevalecesse a sua condição de apóstolo. Era evidente que Paulo já era conhecido de nome pela Igreja de Roma. O trabalho que Paulo desempenhava era conhecido de toda a igreja da época. Mas Paulo queria que a Igreja de Roma tivesse informações a respeito dele. Ele queria ser conhecido não de nome, mas ele queria conviver com a Igreja de Roma. Porque ele sabia que a Igreja de Roma não podia ser irresponsável em mandar alguém como missionário, alguém que não conhecesse, alguém com quem não tivesse convivido. Então Paulo, e nós vimos no começo da epístola, nesse trimestre, que Paulo fazia questão de conviver com os crentes de Roma um tempo, enquanto não fosse para a Espanha. É o que nós vemos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então Paulo queria conviver. No capítulo 15, também ele diz assim, versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Paulo, ele queria ser mandado como missionário pela Igreja de Roma para a Espanha, mas ele queria que a Igreja de Roma o conhecesse, para só depois o enviar como missionário. É necessário que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos intimidade, que nós tenhamos vínculo, que nós tenhamos ligação. A vida cristã exige que nós compartilhemos a nossa vida com os irmãos em Cristo. Jesus nos chamou para sermos igreja, e igreja quer dizer os reunidos para fora. Uma igreja é uma comunidade. Uma igreja é um lugar onde as pessoas convivem, compartilham seus sentimentos, suas emoções, seus projetos, seus planos, seus propósitos. É por isso que Paulo diz lá na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja é uma família. E a família, dizem os sociólogos, é um grupo social primário. Ou seja, um grupo social em que as pessoas têm grande intimidade, porque compartilham as suas vidas, os seus sentimentos, as suas emoções. Vivem em comunhão. Convivem, vivem juntos. E assim é que deve ser a igreja. Paulo já havia dito, lá nesta carta aos Romanos, no capítulo 12 e no versículo 5, Paulo diz, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Como nós já falamos aqui numa lição anterior, a salvação ela é individual.
Mas o crescimento espiritual depende da coletividade. Um crente não pode viver solitário. Um crente não pode caminhar para o céu sozinho. Ele depende dos outros irmãos. Ele depende dos outros irmãos para crescer espiritualmente. A vida espiritual, nós entramos pela fé na jornada para o céu. Nós somos justificados, nós somos adotados, nós somos regenerados, adotados. E nós temos que viver em santificação, ou seja, nós temos que nos manter separados do pecado, caminhando cada dia em direção a Deus e nos afastando do mundo e do pecado. Mas nesta caminhada, nós dependemos dos irmãos. É por isso que Jesus edificou a igreja. Ele não criou a igreja por um capricho. É porque ele sabia que não é bom que o homem esteja só. O homem é um ser social. E ele depende dos outros para crescer espiritualmente. Paulo diz que nós somos membros uns dos outros. A igreja é um corpo. E se a igreja é um corpo, é porque depende de cada membro, de cada órgão. É como o nosso corpo. O nosso corpo ele só sobrevive porque cada um dos seus integrantes, cada célula, cada tecido, cada órgão, cada aparelho, eles vivem, cada um exercendo a sua função, para que cada um possa sobreviver. Tanto que é muito comum, quando alguém está para morrer, que ocorra a falência múltipla dos órgãos. Ou seja, quando uma pessoa morre, todos os órgãos param de funcionar. Todos os órgãos se desfazem. Porque cada órgão precisa do outro órgão. Senão não há vida no corpo. É por isso que a igreja é comparada a um corpo. Porque cada um precisa do outro para sobreviver. Então nós devemos ter este cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, ele fala desta realidade. Dos versículos 11 ao 16. E ele mesmo, ele aqui é Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então Paulo diz aqui, irmãos, com muita clareza, que o corpo de Cristo ele só aumenta, ele só cresce, se houver a cooperação de todos. É preciso a justa operação de cada parte, o auxílio de todas as juntas, para que haja o aumento do corpo, para que haja a edificação do corpo em amor. É por isso que Jesus coloca na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores para o aperfeiçoamento dos santos. A salvação é individual, mas o crescimento espiritual. E sem crescimento espiritual nós não chegamos à glorificação, que é o último estágio da salvação. Ela é feita, o crescimento espiritual ele é feito em comunidade. É por isso que estão errados os chamados desigrejados, que querem servir a Deus fora de qualquer igreja. Sozinhos, eles sucumbirão na fé, porque o crescimento espiritual depende do outro. Por isso, nós não podemos ser desigrejados, nem manifestamente desigrejados,
nem desigrejados na prática. Há muitas pessoas que frequentam uma igreja, mas não têm qualquer relacionamento com os irmãos. Pessoas que vão à igreja, mas nem a paz do Senhor dão para a pessoa que está do lado. Pessoas que vivem isoladamente. Pessoas que vivem sozinhas no campo espiritual. Estas pessoas morrerão espiritualmente, porque o crescimento exige o aperfeiçoamento dos santos. E o santo só é aperfeiçoado quando ele está em comunidade. Quando existe aquilo que nós já lemos aqui, Paulo dizendo da fé mútua. Ele queria ir para Roma para comunicar dons espirituais aos crentes de Roma. E para também ser consolado pelos crentes de Roma. Paulo sabia que o crescimento espiritual depende da interação, depende do convívio com os irmãos em Cristo. E ele mostra que ele era o gigante espiritual que ele era, porque ele convivia com as pessoas, porque comunicava dons espirituais às pessoas e era também consolado pelas pessoas. Por que Paulo foi o grande gigante espiritual? Ele fala aqui na Epístola aos Efésios, até que cheguemos à medida completa da estatura de Cristo. E na Bíblia nós vemos que dificilmente alguém chegou mais próximo da estatura completa de Cristo do que o apóstolo Paulo. O seu trabalho é inegável. Ele trabalhou mais do que todos os apóstolos. Ele foi a pessoa que mais se aproximou de Cristo na história da igreja. E Paulo diz que ele dependia dos irmãos. Nestas saudações que nós vamos ver aqui, ele mostra que ele era grato e que ele sempre teve o convívio dos irmãos. E em quase todas as epístolas nós vemos o apóstolo Paulo pedindo oração aos irmãos, pedindo. Aqui mesmo na Epístola aos Romanos, nós vemos ele pedindo aos irmãos que orassem por ele, para que ele tivesse sucesso na Judéia. Lá no capítulo 15 de Romanos, versículo 30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Na carta aos Efésios também, ele diz assim, no capítulo 6, versículo 19, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Ele pede aos crentes de Éfeso que orassem por ele. E olha que em Éfeso, a Bíblia diz que Paulo fez maravilhas extraordinárias. Se tinha uma igreja em que Paulo podia se apresentar como um super crente, como um crente que não precisava de ninguém, era na igreja de Éfeso. Porque na igreja de Éfeso o Senhor usou Paulo com muito, mas muito poder. Acontece que Paulo sabia que ele era apenas um membro, em particular, do corpo de Cristo. Que ele precisava dos irmãos para crescer espiritualmente, para realizar a obra de Deus. E é por isso que ele pede oração para os crentes de Éfeso. É por isso que ele sabe que sozinho ele não pode servir a Deus. A vida do crente é uma vida em comunidade. Ele precisa da comunhão. A primeira igreja local, a igreja de Jerusalém, nos dá prova disso. Lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, está escrito assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O versículo 44 diz, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E o versículo 46 diz, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A vida cristã exige o pertencimento a uma igreja local, e nesta igreja local nós não somos assistentes de culto, nós não fazemos parte de uma multidão, mas nós temos vínculos e ligações, compartilhamos sentimentos, emoções, propósitos, planos e desejos com os irmãos. E assim fazendo, nós consolamos e somos consolados, exortamos e somos exortados, admoestamos e somos admoestados, amamos e somos amados, ensinamos e somos ensinados e crescemos espiritualmente. Então, Paulo, quando ele traz estas saudações no capítulo 16, ele mostra que o verdadeiro crente, ele precisa ter relacionamento com os irmãos, ele precisa ter vínculos e ligações com os irmãos, porque senão ele não cresce espiritualmente. E a vida cristã exige os relacionamentos. A vida cristã, ela exige os relacionamentos. Nós colocamos aí em nosso esboço várias passagens do Novo Testamento mostrando que há necessidade desse relacionamento para nós crescermos espiritualmente, para nós sobrevivermos espiritualmente. A Bíblia diz que nós devemos lavar os pés uns aos outros, amar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros, não nos julgar uns aos outros, receber uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, não morder ou devorar nem consumir uns aos outros, não se irritar uns aos outros, não invejar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, não mentir uns aos outros, ensinar uns aos outros, consolar uns aos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros, considerar uns aos outros, confessar as culpas uns aos outros, ser membros uns dos outros, ter cuidado uns dos outros, levar as cargas uns dos outros, deixar a mentira e falar a verdade a cada um e não falar mal uns dos outros. Os irmãos vejam que é impossível eu ter uma vida cristã se eu não levar em conta o outro. E é isso que Paulo nos ensina nesta lição. O título da lição é o cultivo das relações interpessoais. Paulo mostra que um dos motivos pelos quais ele era um gigante espiritual é que ele sempre conviveu com os irmãos, se relacionou com os irmãos e por isso cresceu espiritualmente. O trabalho do grande apóstolo Paulo não era fruto da sua individualidade, mas era o resultado de uma vida de comunhão com os irmãos em Cristo. Antes de propriamente começar as suas saudações, Paulo, ele faz a recomendação de uma irmã, da irmã Febe. É o que nós lemos lá em Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Primeira coisa que Paulo faz é recomendar Febe, que era uma irmã que morava em Cencreia. Cencreia era um porto. Os irmãos sabem que Corinto ele fica num lugar que é um lugar, um istmo, né? Entre o mar Adriático e o mar Egeu. O mar Adriático que leva para a Itália e o mar Egeu que leva para a Grécia. Então, ali para a Turquia, ali, aquela região. Então, Corinto era uma cidade estratégica porque tinha esses dois portos. Um era o Licaon, que era no mar Adriático para onde se ia para Roma, e outro para onde se ia para o Oriente, era Cencreia, que
ficava a 11 quilômetros de Corinto, onde provavelmente Paulo escreveu esta carta, porque ele diz que ele estava hospedado e era cuidado por Febe. E Febe iria para Roma. Então Paulo manda a carta através de Febe. É por isso que ele recomenda a Febe, porque Febe é quem vai levar a carta que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Então ele recomenda a Febe. O fato de Febe levar a carta já mostrava, uma carta de Paulo, já era uma credencial para a Febe ser bem recebida na igreja. Mas Paulo fez questão de, na carta, falar a respeito de Febe, recomendá-la e dar um histórico da irmã Febe. E aí Paulo nos traz uma importante lição. Nós não podemos receber qualquer um que vem para a igreja. É lógico que a igreja tem que ser acolhedora. É lógico que a igreja ela tem que receber todos quantos venham no seu interior, porque nós queremos a salvação de todos os homens. Agora, nós temos que ter cuidado quando recebemos uma pessoa para sabermos quem ela é. É por isso que é nessa passagem que se criou o costume salutar das cartas de recomendação. Nós não podemos inserir na nossa igreja local qualquer pessoa. Nós temos que saber quem é esta pessoa. Então a pessoa tem que trazer uma carta de recomendação. A gente tem que saber de onde essa pessoa veio. E não só o documento, mas nós temos que pegar informações desta pessoa, para nós sabermos se ela é verdadeiramente crente ou se é um embrulhão. Principalmente nos nossos dias hoje, de tanto engano, de tanta maldade, de tanta malignidade. Então nós temos que ter muito cuidado com quem nós recebemos na igreja local. E este cuidado, infelizmente, muitos não estão tendo. Um irmão chega com um irmão, esse irmão aqui é meu conhecido e ele vai pregar. Ele quer pregar, é um pregador. E você entrega o microfone para esse cidadão sem saber de onde ele veio, quem ele é, qual é a vida dele. Não faça isso, meu querido obreiro. Não faça isso, minha querida irmã. Não. Nós temos que saber quem são as pessoas. Por isso que o crente, quando for visitar uma cidade, ele deve levar a sua carta de recomendação. E as pessoas, além da carta, devem pegar informações a respeito daquela pessoa, principalmente se há interesse em usar aquela pessoa em alguma atividade da igreja. Paulo toma este cuidado. Como ele queria se fazer conhecido, por isso que ele vai mencionar todas as pessoas que ele conhece que estão na igreja de Roma, para que os crentes de Roma obtivessem informações a respeito dele, ele também dá informações a respeito de Febe. Então, a primeira lição que a gente aprende é essa, é que Febe foi recomendada e foi dado um histórico da vida dela para que ela pudesse ser recebida na igreja de Roma. Tenhamos cuidado, irmãos, ao recebermos pessoas nas nossas igrejas locais. E Febe, a Bíblia diz que ela servia na igreja de Cencreia. E com base nessa expressão, servia na igreja de Cencreia, tem gente que diz que Febe foi diaconisa. Isso porque essa expressão, a qual serve na igreja, foi traduzida no francês, na tradução de Louis II, como diaconise. E aí, então, dizem que Febe foi diaconisa e por causa disso hoje muitas igrejas têm diaconisas. Irmãos, nada mais falso. Nós colocamos aí em nosso esboço um comentário do pastor Antônio Gilberto a respeito disso. Irmãos, não existe diaconisa. Diácono é uma função privativa de homens. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Quando o diaconato foi criado na igreja de Jerusalém, foi dito que os diáconos deveriam ser varões.
ou seja, homens do sexo masculino. Quando Paulo fala sobre o diaconato, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, ele diz assim: capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então Paulo volta a dizer que para ser diácono é preciso ser marido de uma mulher. Então é um homem. Então o diaconato é privativo de homens. Esse texto aqui diz apenas que Febe servia na igreja em Cencreia, ou seja, ela fazia a obra de Deus, ela era serva de Deus. Ela não era diaconisa. Ela trabalhava na obra de Deus. O que ela fazia? O texto diz com muita clareza. Ela hospedava os irmãos e ajudava os irmãos naquilo que eles precisavam. O próprio apóstolo Paulo estava hospedado ali, naquele momento que ele escrevia a carta, na casa de Febe. Cencreia era um porto, como nós dissemos. Portanto, havia um trânsito de muitas pessoas. Naquele tempo não tinha avião. As pessoas, para fazer viagens longas, iam de navio, onde tinha mar. Então, sempre havia crentes transitando em Cencreia. E Febe acolhia estes crentes na sua casa. Ou seja, dava almoço, janta, café da manhã, arrumava a cama, lavava a roupa. Era isso que ela fazia. Ela não era diaconisa. Ela trabalhava hospedando os irmãos que passavam por Cencreia, como estava hospedando o apóstolo Paulo. Então, Paulo diz que Febe era uma mulher que hospedava os irmãos em Cencreia, e porque ela ajudava os irmãos, ela agora merecia ser ajudada se precisasse alguma coisa quando ela fosse para Roma. Então é isso que Paulo diz. Diz que Febe era uma irmã que hospedava os irmãos lá em Cencreia e que por isso ela merecia, se precisasse alguma coisa, da ajuda dos crentes de Roma. Depois que Paulo recomenda Febe e dá o histórico de Febe, ele começa a saudar os irmãos. E os primeiros irmãos que ele saúda são os irmãos Priscila e Áquila. Olha o que ele diz. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o qual não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Os primeiros irmãos que Paulo se lembra e saúda são Priscila e Áquila. E isto mostra, irmãos, que Paulo era grato aos irmãos que haviam cooperado com ele. Paulo conheceu Priscila e Áquila na cidade de Corinto. É o que nós vemos lá em Atos capítulo 18. Em Atos capítulo 18 diz assim: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo foi para Corinto, para abrir a igreja de Corinto. E chegando a Corinto,
lá encontrou 2 judeus, Priscila e Áquila, que eram crentes e que também faziam tendas. E ele foi trabalhar com Priscila e Áquila, e Priscila e Áquila e Paulo faziam tendas para se sustentar, enquanto trabalhavam na evangelização de Corinto. Paulo se lembrou de Priscila e Áquila, que com ele trabalhou fazendo tendas, quando ele foi começar a igreja de Corinto. Logo ali no meio da segunda viagem missionária. Paulo agora era um renomado apóstolo, mas ele não se esqueceu de Priscila e Áquila e do tempo em que eles tiveram que fazer tendas para se sustentar e que tiveram grandes tribulações na cidade de Corinto. Se o irmão lê o capítulo 18 de Atos, o irmão vai ver que levaram Paulo para ser julgado pelo procônsul da Acaia, que havia um grande tumulto na cidade contra a evangelização. Eram momentos difíceis, momentos de dificuldade. E Paulo agora se lembra de Priscila e Áquila. E é agradecido, ele faz questão de agradecer, porque eles colocaram em risco as suas próprias vidas em favor de Paulo. Ah, irmãos, como é triste nós vemos hoje muitas pessoas na obra de Deus, que hoje são renomados pregadores, que hoje dirigem grandes igrejas e que fingem não conhecer os irmãos que cooperaram com ele no começo, quando eles ainda eram desconhecidos, quando eles ainda tinham que trabalhar para se sustentar, quando eles tinham dificuldades em fazer a obra de Deus. Hoje as pessoas fingem não conhecer estas pessoas. Paulo não era assim, porque Paulo não usava as pessoas. Paulo tinha verdadeiro relacionamento com as pessoas. Paulo amava as pessoas e reconhecia o bem que as pessoas lhe tinham feito. E respeitava essas pessoas como irmãos em Cristo. Por isso que Paulo começa a sua saudação por Priscila e Áquila, que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Agora nós estamos no tempo do imperador Nero, que foi o segundo imperador depois de Cláudio, e eles já estavam de volta a Roma. Mas Paulo faz questão de lembrar deles e de agradecer a eles todo o esforço que eles tiveram. Então, nesta saudação, nós aprendemos que nós temos que ser sempre gratos aos irmãos que conosco trabalharam na obra do Senhor. Independentemente de você hoje estar numa boa posição, estar numa posição elevada, não se esqueça dos irmãos que estiveram com você no começo da sua jornada, que sofreram junto com você. Seja agradecido. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso lá em Colossenses, no capítulo 3, e versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós temos que ser gratos, nós temos que ser agradecidos a Deus. Eis que coisa importante que nós precisamos fazer. Sejamos agradecidos aos nossos irmãos, reconheçamos o bem que eles têm feito ou fizeram para nós. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que Priscila e Áquila, eles eram cooperadores, ou seja, eles trabalhavam junto com o apóstolo Paulo. Como nós dissemos, nós vivemos em comunidade. E na obra de Deus nós temos que trabalhar com os irmãos. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Tem gente que quer fazer a obra de Deus sozinho e fica sozinho e por isso não realiza a obra de Deus. A edificação e o aumento do corpo se dá, nós lemos aqui, pela justa operação de cada parte, pelo auxílio de todas as juntas. Priscila e Áquila trabalhavam com Paulo, e Paulo trabalhava com Priscila e Áquila. Então nós temos que ser cooperadores. E nesta cooperação,
nós temos que estar dispostos a dar as nossas vidas pelos irmãos. Paulo diz que Priscila e Áquila expuseram as suas cabeças em prol da vida de Paulo. Ou seja, eles arriscaram as suas vidas para que Paulo pudesse pregar o evangelho. E vejam, irmãos, que Priscila e Áquila tinham todos os motivos para não se envolver na obra de Deus em Corinto. Porque eles já tinham vindo expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. O imperador Cláudio estava perseguindo os judeus. E Priscila e Áquila poderiam muito bem deixar de se envolver na obra de Deus, já que estavam numa situação delicada. Mas ao contrário, apesar dos problemas e das perseguições que Paulo sofreu, eles ficaram com Paulo, assumiram o risco da própria vida. E o amor de Deus nos faz isso. Irmãos, nós temos que estar dispostos a dar a nossa vida pelos irmãos. Alguém pode dizer, não, o único que deu a vida por nós é Jesus. E Jesus não pode exigir uma coisa dessa de nós. Só ele deu a vida. Não é bem assim, meu querido irmão. Lá em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por nós, morreu pelos ímpios, morreu pelos pecadores. E só Jesus podia morrer pelos ímpios, pelos pecadores. Agora, Paulo diz que pelo bom, alguém ousa morrer. E os crentes são bons, porque foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, morrer pelo bom é possível. O homem pode morrer pelo bom. Só Jesus morreu pelos ímpios. Mas nós, como salvos na pessoa de Jesus Cristo, temos que estar dispostos a dar a nossa vida pelo irmão. É a prova que nós somos salvos. Porque nós temos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Jesus morreu pelos ímpios. Morreu por nós. E nós temos que estar dispostos a morrer pelos irmãos na obra de Deus. E a outra lição que nós aprendemos aqui com Priscila e Áquila é que eles eram frutíferos. Eles evangelizaram com Paulo, trabalharam com Paulo, ajudaram Paulo na fundação da igreja de Corinto. Depois nós vamos ver Priscila e Áquila evangelizando Apolo. Nós vemos lá, capítulo 18, ainda, versículo 24, em Éfeso. E chegou, porque eles acompanharam Paulo, muito provavelmente eles acompanharam Paulo a Antioquia, e depois acompanharam Paulo na terceira viagem missionária, quando Paulo vai para Éfeso. E diz assim, no capítulo 18, versículo 24, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então eles evangelizaram Apolo, eles obtiveram a conversão de Apolo. Mas agora em Roma, eles já tinham uma igreja na sua casa. Eles eram frutíferos. Eles eram frutíferos. Trabalharam junto com Paulo. Ajudaram Paulo na fundação da igreja de Corinto. Ajudaram Paulo em Éfeso. Evangelizaram Apolo. Mas agora em Roma, eles já tinham uma igreja na sua casa.
Eles eram frutíferos. Eles se empenhavam em ganhar almas para Jesus. Esse deve ser o objetivo do nosso trabalho com os irmãos. A nossa cooperação é para ganhar almas para Jesus, para o aumento do corpo e para que os crentes cresçam espiritualmente, para a edificação em amor. E quando nós falamos aqui em igreja na casa de Priscila e de Áquila, é importante nós afastarmos aqui uma ideia errada que andam pregando por aí. Assim como nós temos hoje os desigrejados, que acham que se pode servir a Deus sozinho, nós temos também um movimento que diz que Deus não quer que se tenham templos. Deus não quer que se tenham templos. As igrejas, no começo, nos dias apostólicos, eram nas casas. Então esse negócio de construir um templo para a gente cultuar a Deus é coisa do paganismo, eles dizem. Nada mais errado. Aqui sim, Priscila e Áquila tinham uma igreja na sua casa. Mas por quê? Porque até o imperador Alexandre Severo, que reinou entre 222 a 235, os cristãos não tinham autorização para construir templos. Porque os cristãos não adoravam ao imperador. Eles não aceitavam cultuar o imperador. Então os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Então não era permitido que eles construíssem templos. Só esse imperador Alexandre Severo, lá em 222 a 235, e nós estamos aqui no ano 62, 61, então, ou 60 até. Então, só 160 anos depois é que os cristãos foram autorizados a construir templos. Então, por isso é que as igrejas se reuniam em casas. E veja bem que havia sempre um lugar para o crente se reunir. Então essa história de dizer que construção de templo é coisa do paganismo é mentira. É verdade que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos casa de Deus. Não existe mais esse sentido de Deus estar presente no templo, como era no tempo da lei. E hoje tem muita gente construindo templo por aí e dizendo que Deus está presente lá por causa do templo, e isso está errado. Deus está em nós hoje, nós somos templos do Espírito Santo, mas isso não impede que nós tenhamos um lugar para nos reunirmos, nos ajuntarmos para adorar a Deus. E em Roma eram em casas, porque não havia autorização para construir templos por parte do imperador romano. Em Éfeso, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele se reunia num salão. Ele começou a pregar na sinagoga, mas como havia muita oposição dos judeus, ele foi se reunir num salão, seria hoje um salão. É o que a gente vê lá em Atos, capítulo 19, versículos 8 e 9. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, nessa escola de tirano, era a igreja. Era um lugar onde os crentes se reuniam para adorar a Deus. Então essa ideia de que não pode ter igreja, não pode ter templo, é mentira! É mentira. E Paulo mostra aqui. Priscila e Áquila tinham uma igreja em casa, porque não podia construir templo no Império Romano. O cristão não podia construir templo. Mas isto não quer dizer que não se pode ter lugares apropriados para adorar a Deus. Depois de saudar Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo começa a saudar uma série de pessoas. No versículo 5 ainda, ele diz assim: saudai a Epéneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. E aqui, irmãos, nós aprendemos que nós precisamos nos relacionar com os irmãos com afeto. Nós temos que compartilhar sentimentos e emoções com os nossos irmãos. Paulo diz que Epéneto era seu amado no Senhor.
E ele também chama de amado Amplias, no versículo 8, e ele chama Estaques de amado, no versículo 9. Ele amava os irmãos e era amado pelos irmãos. Ele compartilhava sentimentos e emoções com os irmãos em Cristo. Ter relacionamentos é compartilhar sentimentos, é compartilhar emoções. E vejam bem, Epéneto, ele diz que é uma das primícias da Ásia, ou seja, foi um dos seus primeiros filhos na fé. Foi uma das primeiras pessoas que na primeira viagem missionária, porque a viagem missionária na Ásia foi a primeira viagem missionária de Paulo, que pessoas que creram em Jesus. Então Paulo, embora fosse um pregador itinerante, embora ele abrisse igrejas, ele não perdia contato com os irmãos que ele tinha ganhado para Jesus. Ele cultivava os relacionamentos. Irmãos, será que nós temos cultivado os nossos relacionamentos? Será que nós mantemos os nossos relacionamentos com os irmãos? Mesmo quando nós mudamos de igreja? Mesmo quando as circunstâncias nos distanciam fisicamente? E pior, será que nós temos compartilhado os nossos sentimentos e emoções com os irmãos que frequentam a mesma igreja local da gente? Ou você é daquele que chega ao culto e nem cumprimenta o seu irmão? Os relacionamentos são compartilhamentos de sentimentos, de emoções. Paulo, em seguida, saúda Maria. Ele diz assim: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Paulo reconhecia o trabalho dos irmãos. Ele não era orgulhoso de dizer só eu que trabalho, só eu que faço as coisas para Jesus. Não. Ele reconhecia quando as pessoas trabalhavam para Jesus. E ele disse que esta Maria, esta irmã Maria, ela trabalhou muito por eles. Não trabalhou pouco, trabalhou muito. Então Paulo reconhecia o trabalho dos irmãos. E nós precisamos reconhecer o trabalho dos irmãos. E mais ainda, Paulo mostra aqui que a mulher tem lugar na obra de Deus. Falou da Febe, que trabalhava na hospitalidade, na hospedagem, e fala agora de Maria, que trabalhou muito pelo apóstolo. Como no versículo 12 ele vai falar de 3 mulheres, Trifena, Trifosa e Pérsida. Ele diz assim: saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Então Paulo não era machista. Vivem dizendo que Paulo era machista. Olha, se ele fosse machista, ele mandaria uma mulher entregar a carta que ele escreveu para a igreja de Roma. E ele reconheceria o trabalho das mulheres, como fala de Maria, que diz que trabalhou muito, como fala de Pérsida, que trabalhou muito, e que fala de Trifena e Trifosa, que trabalham no Senhor. Portanto, há lugar sim para a mulher na obra de Deus. Jesus não é machista, a igreja não é machista. Acontece que a mulher não foi dada à mulher o ministério da palavra. Hoje está cheio aí de apóstola, de presbítera, de pastora, diaconisa, de episcopisa, né, que chamam de bispa, mas devia ser episcopisa. Não, isso não existe. O ministério da palavra não foi dado às mulheres. Mas elas têm lugar na obra de Deus. Maria, Trifena, Trifosa, Pérsida e Febe não eram pastoras nem diaconisas, mas trabalhavam na obra de Deus. E trabalhavam muito, e o apóstolo Paulo reconhece isso. Então essa história de que as mulheres hoje são maioria nas igrejas e por isso precisam ser separadas ao ministério, não tem ideia. Em primeiro lugar, porque as mulheres sempre foram maioria. Os historiadores mostram que já nos tempos apostólicos havia mais mulheres cristãs do que homens. E elas trabalhavam. Trifena, Trifosa, Pérsida e Maria trabalharam na obra de Deus e nem por isso foram separadas para ser diaconisa, pastora, nada disso. Elas trabalhavam na obra de Deus porque há lugar para a mulher na obra de Deus, mas não o ministério da palavra. Paulo depois vai saudar a Andrônico e a Júnia, no versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes
e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Nesta saudação, Paulo nos traz muitas lições. Em primeiro lugar, que ele não escondia a sua condição. Vejam bem que ele diz que Andrônico e Júnia, que eram seus parentes, aceitaram a Jesus antes dele. Hoje tem muitas pessoas que, quando tem alguma projeção na obra de Deus, evitam, colocam de lado pessoas que são mais antigas do que ele na fé. Pessoas que até viram e conhecem a vida daquela pessoa que hoje está em projeção antes dela se converter. E essas pessoas acham que essas pessoas têm que ser afastadas. Não era o pensamento de Paulo. Paulo não teve nenhum problema em dizer que Andrônico e Júnia, que eram seus parentes, receberam Jesus antes dele. Eram crentes mais antigos do que ele. Isso mostra a humildade de Paulo. Segundo, ele diz que Andrônico e Júnia, eles eram seus parentes, mas também foram companheiros na prisão. Tudo indica, irmãos, que Andrônico e Júnia foram enviados. E quando a Bíblia fala aqui que eles eram apóstolos, quer dizer, eles foram enviados como missionários, muito provavelmente pela igreja de Antioquia. Assim como Paulo e Barnabé foram enviados para pregar o evangelho na Ásia, Andrônico e Júnia devem ter sido enviados depois para ajudar o apóstolo Paulo e ajudar Barnabé. E numa dessas ocasiões eles acabaram presos juntamente com Paulo. Paulo sempre era preso ali nas cidades que ele abria o evangelho. Então, Paulo, ele se foi até ele recebeu a companhia de Andrônico e Júnia num determinado período do seu ministério. E é ali que nós vamos ver que Paulo faz uma separação. Isso é muito importante. Ele faz uma separação entre os laços familiares e a cooperação na obra de Deus. Ele diz que Andrônico e Júnia eram seus parentes, mas diz que eles foram companheiros na prisão e que se distinguiram entre os apóstolos. Então, eles foram cooperar com Paulo não porque eram parentes, mas porque tinham chamada para o ministério. E aí, irmãos, nós aprendemos uma grande lição. Nós não podemos confundir alhos com bugalhos. Alguém pode ser meu parente, mas não é porque é meu parente que tem que cooperar comigo na obra do Senhor, que tem a mesma chamada que eu. Nós não estamos no tempo da lei, onde o sacerdote necessariamente era filho de Arão. De maneira nenhuma. Nós precisamos entender que uma coisa é ser parente, outra coisa é ter chamada de Deus. Andrônico e Júnia serviram na obra de Deus, cooperaram com Paulo, não porque eram parentes, mas porque tinham chamada. E aqui vem uma outra coisa importante. Júnia é um homem, não é mulher. Júnia é um homem. Então tem muita gente que usa esse versículo para dizer que pode ter apóstola. Mentira, Júnia é um homem. E também usam este versículo para dizer que pode alguém ser consagrado apóstolo. Apóstolo aqui, irmãos, é no sentido de missionário. É no sentido de gente que serviu, que foi enviado para a missão. Tanto que eles cooperaram com Paulo. Não tem nada a ver com esses apóstolos de Araque de hoje, que querem ser apóstolos para mandar e para dominar sobre as pessoas. Não é nada disso de que fala a palavra. Paulo ainda fala de Herodião, que era seu parente. E fala também de Lúcio, Sasípratro e Jason, que eram seus parentes que com ele estavam ali enquanto ele escrevia a carta em Cencreia. Então é por isso que nós devemos entender que
Paulo fazia uma separação entre parentes e entre cooperadores na obra de Deus. E que ele tinha um bom relacionamento com os parentes. Se você quer servir a Deus, você tem que ter um bom relacionamento familiar. É impossível não ter um bom relacionamento familiar. Se trabalhar bem na obra de Deus se não tiver um bom relacionamento familiar. Depois, nós temos a saudação a Urbano, nosso cooperador em Cristo. Mais uma vez, Paulo reconhecendo o trabalho dos irmãos. E ele também fala a respeito de Apeles. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. E aqui é interessante. Como é que Paulo sabia que Apeles foi aprovado em Cristo? É porque acompanhou a provação de Apeles. Apeles foi provado. Apeles sofreu aflições, dificuldades, tribulações, mas ele venceu estas dificuldades e por isso ele foi aprovado em Cristo. Paulo nos mostra que nos nossos relacionamentos nós temos que ter compaixão dos irmãos, nós temos que acompanhar os irmãos nos seus sofrimentos, nas suas aflições, nas suas agruras. Quando Paulo diz que Apeles foi aprovado em Cristo, é porque ele acompanhou, ele dividiu as dores com o irmão. Depois ele saúda os da família de Aristóbulo e os da família de Narciso, que estão no Senhor. E Paulo mostra que também acompanhava a vida familiar dos irmãos. Ele acompanhava a família dos irmãos. Ele estava sempre pronto a ajudar os irmãos nos conflitos familiares. Ele acompanhava a vida da família dos irmãos. Ele tinha intimidade com os irmãos. Nós temos que nos relacionar. E o importante, irmãos, ele fala da família de Aristóbulo e ele fala da família de Narciso, os que estão no Senhor. Mostrando que Narciso e Aristóbulo cuidavam das suas famílias. Nós precisamos ter uma vida familiar de relacionamentos e nós precisamos fazer com que nossas famílias sirvam a Deus. A família é a base da sociedade e, portanto, também a família é a base da igreja. Famílias sadias espiritualmente gerarão igrejas espiritualmente sadias. Mas Paulo também saúda Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, Emínia. E aqui é importante nós vermos, irmãos, mais uma vez, a gratidão de Paulo. Quem é este Rufo? Este Rufo, ele é mencionado lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Rufo era filho de Simão Cireneu, portanto morava em Jerusalém. E Paulo diz que ele foi eleito no Senhor e que a mãe dele era como se fosse a sua própria mãe. Paulo considerava a mãe de Rufo como sua mãe. Isto quer dizer que Paulo foi, em algum momento da sua vida, tratado pela mãe de Rufo, quando estava em Jerusalém. E Paulo esteve em Jerusalém para estudar com Gamaliel, que era membro do Sinédrio, para estudar com Gamaliel a lei de Deus. E Paulo depois esteve em Jerusalém, depois que ele se converteu em Damasco, ele foi para Jerusalém e ficou um tempo em Jerusalém. Então, tudo indica que, numa dessas duas situações, Paulo foi cuidado, e muito bem cuidado, por Rufo. Olha, pela mãe de Rufo. E ele era grato à mãe de Rufo. Considerava a mãe de Rufo como sua própria mãe.
Ou seja, Paulo ele era afetuoso, ele compartilhava as emoções e os sentimentos com os irmãos. Depois, nós vemos Paulo saudando por nome várias pessoas. Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Júlia, Nereu e Olímpia. Ele cita cada pessoa pelo nome, provando, como nós já dissemos aqui, que ele não usava as pessoas como massa, ele não tratava as pessoas como uma multidão, mas ele tinha um relacionamento individual com as pessoas. É esse o relacionamento que nós devemos ter. E por fim, nessa saudação, ele diz assim: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Por causa disso, alguns segmentos, algumas denominações, dizem que nós devemos nos cumprimentar com um beijo. Né? O ósculo é o beijo. Mas Paulo diz, quando ele fala para nós saudarmos com ósculo, ele não está obrigando a gente a saudar com um beijo. Ele está dizendo que nós devemos demonstrar a nossa fraternidade, a nossa intimidade, os nossos relacionamentos com os irmãos, de uma forma que a sociedade entenda que nós somos uma família. Naquele tempo, e até hoje em alguns países do Oriente, as pessoas se saúdam com um beijo. Os russos, por exemplo, se saúdam com um beijo. Então, quando Paulo manda se saudar com o ósculo santo, ele não está obrigando esta forma de saudação. Ele só está dizendo que nós devemos nos comportar de tal maneira que a sociedade entenda que nós somos irmãos, que nós pertencemos à família de Deus. Então, se isso é pelo beijinho, se é pelo aperto de mão, se é pelo abraço, nós precisamos ter gestos que mostrem à sociedade que nós convivemos, que nós nos relacionamos, que nós somos uma família. E depois de fazer estas saudações, o apóstolo Paulo, ele traz as últimas orientações à igreja de Roma. Ele diz o seguinte, no versículo 17: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Paulo diz que a igreja tem que ser acolhedora, tem que receber todos os irmãos, tem que tolerar os fracos na fé. Mas esta acolhida não significa que nós devemos manter na igreja local pessoas que não servem a Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja local deve ser o reflexo deste corpo de Cristo. É a parte visível da igreja. E nós não podemos admitir que pessoas que não servem a Deus estejam no meio da igreja local. Acolher as pessoas, sim, mas aquelas pessoas que não servem a Jesus, que estão infiltradas na igreja, só para causar confusão, para causar tropeço, para contradizer a doutrina, estas pessoas devem ser retiradas do meio da igreja. Diz Paulo que se deve desviar destas pessoas, porque elas não servem a Jesus. E não servem a Jesus por quê? Primeiro, são contra a doutrina. E a doutrina que é a Bíblia Sagrada é a testemunha de Jesus. Jesus diz que as Escrituras testificam dele. Então, se a pessoa contraria a doutrina, ela contraria Jesus. Na verdade, como diz o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, estas pessoas em Filipenses, capítulo 3, ele diz assim, versículo 18, porque muitos atos, quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo diz que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, porque elas só pensam no ventre.
E Paulo está dizendo aqui, não servem ao Senhor, mas servem ao vento, quer dizer, servem a eles próprios, pensam neles próprios, só pensam nas coisas terrenas. Eles querem enganar os irmãos para terem fama, poder, dinheiro. Eles não servem a Jesus, eles servem a eles mesmos. Eles querem usar os irmãos, querem perturbar a fé dos irmãos, enganar os irmãos, ter seus próprios seguidores. Este tipo de gente tem que ser excluído da igreja, porque eles podem contaminar. Como diz Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa. São pessoas que são falsas, irmãs. Diz Judas que elas não têm o Espírito Santo. Olha aí, versículo 19 de Judas. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Então eles não têm o Espírito. Se não têm o Espírito, não são salvas. E por isso não podem ficar no meio dos salvos. Então a acolhida, diz Paulo. E são pessoas que não se relacionam. Irmãos, essas pessoas, elas não têm relacionamentos. Elas usam as pessoas. Elas só pensam em si mesmas. São egoístas, individualistas. Estas pessoas não podem ficar na igreja. Elas devem ser retiradas. Nós devemos nos separar delas, porque elas não pertencem ao corpo de Cristo. Paulo vai falar disso nas suas cartas pastorais. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 3, Paulo diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. E escrevendo para Tito, ele diz assim, Tito 3:10, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o. Pessoas que contrariam a doutrina, contradizem a palavra de Deus, são inimigas da cruz de Cristo, querem usar a igreja local para enriquecer, para ter fama, para ter poder. Estas pessoas não servem a Jesus, servem a elas próprias, estão na carne, não têm o Espírito. E, portanto, elas não podem permanecer na igreja. Então, se uma pessoa começa a usar as outras pessoas, se uma pessoa é egoísta, individualista, soberba, contradiz a palavra de Deus, ela não pode conviver com os crentes. Depois desta observação, Paulo diz o seguinte. Ele fala o seguinte: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Ele estimula os crentes de Roma a continuar obedientes ao Senhor. É a santificação que leva à glorificação. Sem obedecer a Cristo, eu não chego à glorificação. E o que é obedecer a Cristo? É fazer o bem e ser simples no mal. Não querer ser um mestre no mal, mas fazer o bem. E Paulo ainda diz que essa obediência é necessária para nos confirmar na fé. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Eu obedeço à fé quando eu faço bem e me privo do mal. Não quero ser mestre, não quero ser mestre do mal. E como é que eu obedeço? Fazendo bem e sendo simples no mal? Através das Escrituras. Porque Jesus se manifesta nas Escrituras. Por isso eu preciso conhecer a palavra, praticar a palavra, e assim eu chegarei à glorificação. E Paulo incentiva os irmãos a que permanecessem obedientes,
seguindo as Escrituras, fazendo bem, e aí ele seria confirmado por Deus. E se você fizer assim, diz Paulo, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E esse texto tem sido também muito distorcido. Há muitos triunfalistas por aí mandando você pisar na cabeça da serpente. Porque você agora pode pisar na cabeça do diabo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quem esmaga a cabeça da serpente é a semente da mulher, que é Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. E se você for obediente ao Evangelho, e se você fizer o bem, seguir a palavra de Deus, se desviar do mal, você verá Jesus esmagar a cabeça da serpente. Você será arrebatado, terá o corpo glorificado, participará do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro. Virá com Jesus em glória, e Jesus destruirá o anticristo e o falso profeta e os lançará no lago de fogo e enxofre. Você reinará 1000 anos com Cristo, e depois, no final do milênio, você verá o diabo ser lançado no lago de fogo e de enxofre. E você será vitorioso por Jesus. Em nome de Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é isto. Se nós formos obedientes, se nós seguirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Cristo, nós participaremos da sua vitória. No dia em que o diabo será lançado no lago de fogo e de enxofre, nós estaremos com Cristo, do lado de cá, vendo o diabo sendo derrotado e jogado do lado de lá. É isso que Paulo está dizendo. Ele termina esta carta aos Romanos, esta exposição magna da fé cristã, dizendo que nós dependemos de Deus. E se formos obedientes a Ele, venceremos o mal. Amém.